Geraldinos e Arquibaldos, Luiz Penido. Nas ondas do rádio pela Tupi, teu Tupi está no ar, Geraldinos e Arquibaldos. Vem comigo, galera. A rádio forte do esporte, pela linha mais querida da torcida. O futebol tem emoção de montão. Geraldinos e Arquibaldos, Heraldo Leite. Mas que prazer estar com você, ouvinte da Super Rádio Tupi, em mais um final de tarde aqui nas ondas do rádio, para você ficar bem informado sobre as notícias do esporte. Começando o nosso Geraldinos e Arquibaldos desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Enquanto Luiz Penido está de férias, a gente vai tocando o barco por aqui e você fica comigo para ficar bem informado com as notícias do esporte até 6 da tarde. A produção da Deise de Assis, a mesa de áudios do Anderson de Almeida, a gerência de esportes Karen Calisto, de volta das férias, diretor artístico de programação Marcos de Giacomo, vice-presidente Tufi Habib e o presidente Josemar Jimenez. Nosso time está em campo com Geraldinos e Arquibaldos. Geraldinos e Arquibaldos, Heraldo Leite. Começou o Campeonato Carioca e pela primeira vez na história, os 4 clubes do Rio não venceram, os 4 grandes da capital não venceram. Derrota do Botafogo, derrota do Flamengo, empate do Vasco, empate do Fluminense. O que estará acontecendo? Cada vez mais, os pequenos estão se preparando melhor no começo dos campeonatos estaduais, porque os grandes ainda esticam as suas férias por uma necessidade justa, em razão desse apelo forte que é o calendário brasileiro, Libertadores e vai por aí afora. E ainda enfiaram um campeonato mundial de clubes no meio da temporada para agradar os europeus. Enfim, começou o estadual com os times grandes jogando com times sub-20, times alternativos. No Botafogo, um destaque para o Yarley. No Fluminense, destaque para o garoto Riquelme. No Vasco, para o lateral Paulinho, também garoto da base. No Flamengo, talvez para o goleiro Diogo, um dos sobreviventes daquele incêndio do Ninho, e do Lohan, que está sendo pretendido por clubes europeus. Mas, na verdade, o que a galera está esperando mesmo é a chegada dos times principais e o anúncio das contratações. O Fluminense fechou com Canóbio, jogador que vem do Atlético Paranaense. O Flamengo acertou Juninho Vieira, um atacante desconhecido que vem do Azerbaijão. E o diretor Boto disse que vai ser um ano difícil para o Flamengo financeiramente. O Vasco acertou com o Tietê, seu principal reforço, e o Botafogo com o zagueiro Jair, uma promessa que vem do Santos e é apontado como uma grande revelação de zagueiro do futebol brasileiro. No fim de semana, show mesmo foi de Rafinha jogando pelo Barcelona, quando se esperava que Vinícius Júnior, Mbappé e outros que tais pudessem brilhar na final da Copa do Rei da Espanha. O Rafinha deu um show de bola, fez gols, jogadas de efeito e acabou conduzindo o Barcelona ao título. Bom presságio para a seleção brasileira para esta temporada que está começando. Sem falar do barraco da Leila, presidente do Palmeiras, com o jogador Dudu. Teve até ofensa. Você vai saber tudinho aqui em Geraldinos e Arquibaldos. Programa Geraldinos e Arquibaldos. Oferecimento Cobrecon, fios e cabos elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Geraldinos e Arquibaldos, Heraldo Leite. E vamos às manchetes do programa de hoje, notícias que vão estar em destaque no noticiário esportivo. Flamengo! Marcos Coelho. Depois de contratar o atacante Juninho Vieira, diretoria monitora a situação do volante Jorginho, do Arsenal, brasileiro naturalizado italiano e que já foi campeão
da Eurocopa. O Wellington Campos. Garoto Riquelme faz uma grande atuação contra o Sampaio e deixa ótima impressão na sua estreia na equipe profissional. Thiago Vera. Botafogo fará nova oferta para ter Bitelo do Dinamo de Moscou, da Rússia. Gabriel Andreso. Técnico vascaíno enaltece a qualidade de Paulinho, lateral direito, autor do gol do empate contra o Nova Iguaçu. Ingressos para jogo de quinta-feira contra o Bangu em São Januário já estão à venda. Outros destaques do noticiário, hoje com Thiago Veras, substituindo Marcos Vinícius, que está nas empreitadas do Carnaval. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Heraldo. E ficou feio o clima lá no Palmeiras, né? A Leila Pereira, na apresentação do novo patrocinador Master, disse que o Dudu saiu pela porta dos fundos e nas redes sociais ele postou uma foto com as taças que ele ganhou no Palmeiras e fez um belo xingamento para presidente do clube, Heraldo. Foi naquela base do VT e etc e tal. São 17h08. Esse é Geraldinos e Arquibaldos, o seu programa do fim de tarde do esporte. Geraldinos e Arquibaldos. Nós somos a Bet Nacional, que você confia e conhece pelos comerciais do Vini e do Galvão. Nós somos a Bet Nacional da primeira campanha pra valer pelo jogo responsável. Nós somos a Bet Nacional da Ludmilla, Tiaguinho, seu Jorge e de todos os brasileiros. Outra conversa, outra cara. E esse novo momento pede uma nova marca. Bet Nacional, uma Bet diferente. A Bet dos brasileiros. O jogo na casa do brasileiro. E as telhas Eternite estão com a bola toda. Já tem caneta, lençol e gol de placa lá onde a coruja dorme. Essa é a cobertura do brasileiro. Telhas que garantem o melhor para o seu telhado, dando a você mais tranquilidade para acompanhar seu time do coração. Para não tomar o drible da telha. Telha é Eternite, a cobertura do brasileiro. Eternite. Bora pra obra. Atenção, você que está construindo ou reformando e você é profissional da construção, pare tudo o que está fazendo. Bora economizar? Você não pode perder o Max Saldão da Obra Max. É isso mesmo, produtos de qualidade profissional com preços nunca vistos antes, para você começar o ano novo economizando de verdade. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Caxias e Mesquita. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Verão da economia. Economia é aqui. Promoções de segunda e terça. Açúcar refinado Caravelas 3,89. Leite em pó Integral Glória 11,98 no app. A 100 peça inteira quilo 24,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Salsicha Hot Dog Sadia 8,99. Detergente IP 1,87. Papel higiênico familiar. Leve 16 e pague 15 rolos 14,98. Tixan 2.2 16,98. Economia é aqui. Geraldinos e Arquibaldos. Heraldo Leite. São 17h10 na tarde da Tupi. Vamos começar o noticiário falando do mais querido. As notícias rubro-negras do Flamengo é com Marcos Coelho. Alô, Heraldo, abraço pra você, ótima semana pros amigos ligados aqui no Geraldinos e Arquibaldos. Flamengo que já tem um reforço aqui no Rio de Janeiro, chegou ainda há pouco o Juninho vindo do Azerbaijão para realizar os exames médicos amanhã e logo depois assinar contrato com o Flamengo. O vínculo terá validade até o meio de 2028 e a diretoria busca outras contratações naquele chamado tiro certo, jogadores que cheguem por uma quantia abaixo nesse momento que é pedido do mercado. E um nome está ganhando força, o volante Jorginho, aquele mesmo que é naturalizado italiano, já foi campeão da Eurocopa com a seleção da Itália. Ele é de Imbituba, Santa Catarina, mas ele é um exemplo diferente daqueles jogadores naturalizados. Não é que ele não teve espaço aqui no Brasil e viajou lá para fora. Não, toda a vida dele no futebol foi construída na Itália, a base no Verona ainda com idade
de sub-16. Então, ele que teve 5 temporadas na equipe do Napoli, outras 5 no Chelsea, há 3 temporadas está no Arsenal e o contrato dele termina no mês de junho. Ou seja, ele já está naquela fase de que pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Arsenal sem custos no meio do ano. Só que a diretoria do Flamengo monitora a situação para tentar uma liberação imediata. Ao mesmo tempo, abriu conversas com o jogador para entender as questões salariais. Tudo ainda numa fase bem embrionária, bem no começo, mas já tem conversa. Flamengo tentando a contratação do volante Jorginho do Arsenal da Inglaterra, ele que constantemente aparece nas listas da seleção italiana. Na atual temporada disputou 18 jogos pelo Arsenal, sendo 10 como titular. Fica a expectativa então sobre o desenrolar dessas tratativas, mas a conversa já começou, Heraldo. Muito bem, muito bem. 30 anos tem o Jorge, 33 anos tem o Jorginho. E trata-se de uma contratação, digamos assim, importante, de peso, porque é um jogador, além de muita experiência, tudo isso que o Coelho já contou, é um jogador que ainda está muito bem treinado, muito bem fisicamente, sempre se cuidou muito. Eu só devo estar aqui, queria ver agora a cara do José Boto. Ele disse que no Flamengo agora não vaza mais notícia, que tudo vai ser, quando o jogador for contratado, ele vai ser apresentado. E eu tinha dito aqui, logo na apresentação dele, que ele ia se surpreender com a imprensa brasileira, sobretudo com a imprensa que cobre o time mais popular do Brasil, que é a torcida do Flamengo, a imprensa que cobre o Flamengo. Pronto, Boto, já descobriram mais uma. Quem será que vazou a notícia para os jornalistas? Por que o Coelho descobriu e outros estão noticiando por aí? Boto, não vai ensinar a imprensa brasileira a fazer cobertura. Faça bem o seu trabalho, você deve conhecer muito bem do que faz, mas deixa a imprensa trabalhar, porque a imprensa brasileira sabe trabalhar. E o torcedor do Flamengo, como todos os outros, ficam ávidos, nessa época principalmente, por notícias novas, por informações relevantes sobre contratações, reforços. O Flamengo precisa de reforço. O Flamengo precisa de um jogador dessa posição? Talvez não precise, mas às vezes a oportunidade se apresenta e não se pode deixar passar uma grande oportunidade. Vamos ver no que dá a possibilidade do Flamengo contratar o brazo-italiano ou ítalo-brasileiro Jorginho para o seu meio de campo. 17h14, hoje quem está com a notícia o tempo todo aqui no Geraldinos e Arquibaldos é o Tiago Veras. Diga aí, Tiago. O Heraldo, o Palmeiras anunciou hoje no evento o novo patrocinador Master, 100 milhões fixos por ano, podendo chegar com bônus até 170 milhões de reais. Mas quem chamou a atenção foi a presidente Leila Pereira. Primeiro ela falou do Rony, disse que o Palmeiras teve uma conversa com o Fluminense, que aceitou a proposta, mas é que é uma opção do jogador permanecer e que ele vai ser muito bem-vindo no dia a dia para ajudar o Palmeiras. Ela até acha que seria o fim do ciclo, mas palavras dela, se o Rony quer continuar, ele vai ser no dia a dia muito bem recebido por todos na academia de futebol. Isso aí quer dizer, bom, se você não tem outro lugar para ir, fica aqui mesmo, né? Ou seja, não tem aquela motivação de ficar com o jogador, aquele interesse de ficar com o Rony, né? Exatamente. O que ela já tinha feito na época com o Dudu, quando também tinha afirmado que o Dudu estava de saída. Só que a questão do Dudu, ela foi muito mais polêmica no Palmeiras, né? Ficou aí 6 meses se arrastando, ele ainda ficou um semestre inteiro, estava certo no Cruzeiro, de repente não foi, e agora o Dudu acerta nesse início de ano por 3 temporadas com o Cruzeiro. E segundo a Leila, esse período de 6 meses gerou um enorme prejuízo financeiro ao Palmeiras, e ela classificou que o Dudu saiu do clube pela porta dos fundos. É um jogador ídolo, né, que conquistou vários títulos de relevância pelo Palmeiras. E aí nas redes sociais, há pouco no Instagram, o Dudu fez uma postagem no story com uma foto sentado numa escada ao lado de vários troféus que ele ganhou com a camisa do Palmeiras. Ele disse o seguinte, Geraldo: caminhão estava tão pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, Leila Pereira, marcando, né, a presidente do Palmeiras. Me esquece.
vai tomar suco de caju. Eita, que o barraco ficou sujo. O clima não é amistoso entre ela e ele, não. Ela foi inábil, né? Aliás, ela, entre outras coisas, disse também que ela não tem papas na língua, que ela fala, ela talvez peque por ser muito sincera. Dona Leila, a senhora não inventou o futebol, a senhora não inventou o clube de futebol, não inventou patrocínio. Ela acha que o Palmeiras é o maior clube do mundo. Tudo bem, pode achar isso lá para a torcida do Palmeiras. Mas querer arrotar isso para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, num país que tem clubes da grandeza. Aqui no Rio só são 4 do mesmo tamanho ou maiores do que o Palmeiras. O Flamengo muito maior em torcida, o Vasco maior em torcida. Em termos de conquistas na história do futebol, o Palmeiras não é o maior de todos. Ela não tem ela tem uma arrogância que eu vou te contar, não sei de onde vem. E é daqui de São Gonçalo, a dona Leila, né? Mas saiu, foi para São Paulo, parece que o nariz empinou e não consegue mais voltar para o lugar. Valeu, Thiago, 17h17 aqui no Bola. Aqui no Bola não, o Bola foi ontem, o Bola em Jogo foi ontem. Hoje é Geraldinos e Arquibaldos. Logo, logo, o titular do programa estará de volta, o Luiz Penido, o garotão da galera. Você sabia que a Cobrecon é uma das maiores fabricantes de fios e cabos elétricos para baixa tensão no país? Os produtos Cobrecon estão presentes no lar de milhões de brasileiros e em grandes obras como hospitais, aeroportos, estádios de futebol. A Cobrecon investe constantemente em máquinas, equipamentos, mão de obra qualificada para levar produtos confiáveis e de alta qualidade para todo o mercado. Acesse cobrecon.com.br. Cobrecon Fios e Cabos Elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. O Rio de Prêmios se superou. Você pode levar um Corolla mais um HB20 para casa, 2 carros da sua garagem e o melhor, por apenas R$5, a chance de ganhar R$30 mil, 10 prêmios e R$2.000, boleto pago, dinheiro da mão e uma CG 160 Start. Garanta já seu bilhete, disponível online ou no seu ponto de venda favorito. O sorteio rola neste domingo, 9 da manhã, na TV Record. Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu. Vendas 4003-9824. Cimento Mizu. Segunda do Biscoito Supermarket. A gente tá recheado de ofertas e muita variedade. Confira! E nessa segunda do Biscoito, Biscoito Maisena Piraquê 2,97. Biscoito Passatempo, Bono, Negresco ou Cookies, Nestlé ou Garoto 1,99. Biscoito recheado Balduco 1,79. Biscoito Wafer Minueto 1,99. Creme Cracker Richester 2,99. Biscoito Salgadinho Piraquê 2,99. Batata Pringles 8,99. Vem aí a reinauguração da loja de Inoan. Aguarde! É preço, é perto, é supermarket. Construir ou reformar? Fibrolar vai te ajudar. Madeiras certificadas para telhado, pergolado, construção, bruta e beneficiada. Ferragens compensados, plastificados, resinados MDF, tacos, assoalhos, lambril ripado, portas e muito mais. Aceitamos todos os cartões em até 6 vezes. Fibrolar Madeiras, Rodovia Washington Luiz, 3.931 Caxias, 2672-9001 ou 994085461. Estacionamento próprio. Visite nosso site www.fibrolar.com.br e consulte-nos. Você sabia que o Glicoleve Clube tem os melhores planos para você que convive com diabetes? O controle diário da glicemia é essencial. Viva com liberdade. O Glicoleve Clube oferece a mais moderna tecnologia de monitoramento para manter a sua saúde em dia. Escolha o plano que se adapta às suas necessidades com o conforto de receber os produtos em casa e ter acesso a um pacote de benefícios exclusivos. Um verdadeiro clube de vantagens sob medida para você. Venha para o Glicoleve Clube. Saiba mais em glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 2199-260-4020. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Quer ofertas exclusivas e economizar? Baixe o app do Inter.
Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E o EGE de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. A situação do trânsito na hora do rush, o fim de tarde, vendo tudo lá de cima e contando pra gente aqui embaixo, a Viviane Costa no Tupicóptero. Diga aí, Vivi. Digo sim, Heraldo. O motorista que sai de Marechal Hermes em direção a Curicica encontra ótimas condições pela Transolímpica, mas deve acessar a via utilizando as vias secundárias de Vila Valqueira e Sulacap para chegar mais rápido ao destino. A Transolímpica, no sentido Recreio dos Bandeirantes, estava com carne guiçado bem aqui no trecho de Magalhães Bastos, inclusive ocupando uma faixa. Por conta disso, ainda verifico lentidão no local, apesar do veículo já ter sido retirado. Já no sentido Avenida Brasil, trânsito fluindo sem qualquer alteração do deslocamento da Zona Oeste até a chegada de Deodoro. Elite Rede de Ensino, garanta 50% de bolsa. Não perca o próximo bolsão. Últimas vagas disponíveis. Inscreva-se agora em ensinoelite.com.br. Já já eu tô de volta, Heraldo. Valeu, Vivi. Aguardo você. Fluminense! É hora da gente falar do Fluminense aqui em Geraldinos e Arquibaldos. As notícias tricolores. Fluminense ontem empatou 0-0 e o garoto Riquelme se sobressaiu do jogo contra o Sampaio Correia. Tá chegando o Wellington Campos. Diga aí, ídolo. Meu ídolo, tudo bem? Tudo bem, Campos? Heraldo, talvez dos grandes para você foi o melhor dos jogos? Foi o melhor dos jogos. Perto ali do jogo Botafogo e Maricá também. E o Fluminense criou oportunidades. Eu lembro de você comentando no jogo, o Paulo Baia começou muito bem, teve 2 ou 3 oportunidades, depois deu uma apagada, falta de ritmo, e o garoto Riquelme deu chapéu, lançou, colocou companheiros na cara do gol e acabou com o jogo. Tem apenas 17 anos e foi um dos destaques da partida. Ele, se continuar nesse ritmo aí, vai dar o que falar, bem né? Trabalhado, bem cabeça boa, sendo bem amparado. Hoje em dia tem essa coisa do staff, né? Que orienta o jogador, orienta no aspecto comercial lá da carreira dele, institucional, mas orienta também sobre a pessoa que ele deve ser no futebol, o profissional que ele deve ser no futebol. Se bem que aí eu acho que mais do que staff tem que estar presente a família. É verdade. Quer ver outro também que a gente gostou demais foi o número 55, o Wallace. O Wallace, volante também, 17 anos. 17, né? Joga com a camisa para dentro do calção, a moda antiga. Chama muita atenção. Além do Isaac, que a gente já conhece, né, os outros jogadores, mas foram gratas revelações aí do Fluminense no jogo com o Sampaio Correia. O Marcão gostou do rendimento da equipe, mas disse que pecou nas finalizações, então 0-0 porque ficou faltando o gol tricolor, Heraldo. E o próximo jogo do Fluminense? No meio de semana. Já amanhã, né? Amanhã não, quarta-feira. Amanhã, né? Joga o Botafogo. O Fluminense vai fazer um jogo muito interessante nesta quarta, pegando a equipe do Volta Redonda. Volta Redonda. Lá em Volta Redonda. 9h30 da noite. Isso aí. Rafa, o Brabo, Gerson, Sérgio Guimarães e André Ribeiro. Já tem até a escala da equipe? Amigo. Olha aí. É a equipe da completo. Tupi que vai transmitir esse jogo na quarta-feira, Fluminense e Volta Redonda. Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Thiago Veras, tem resultados importantes de agora. É isso aí, Heraldo. Terminou agora há pouco o jogo do Vasco. O Vasco venceu o Juventus por 1-0. Então o Vasco está classificado para a terceira fase da Copinha. O gol foi do Léo Jacó, sendo que o Breno foi expulso. Então o Vasco aguentou o resultado mesmo com um homem a menos. O Botafogo já estava classificado, venceu o IAP do Maranhão por 2-1, pega a Ponte Preta na terceira fase. O Fluminense também já estava classificado, derrotou o CRB por 3-0 e vai enfrentar o Água Santa de São Paulo na terceira fase. E hoje o Flamengo, logo mais 9h30, pega o Bragantino, né? O Flamengo, se passar, vai também avançar na terceira fase da Copinha, e o vencedor desse confronto pega o Zumbi de Alagoas, que foi
uma equipe que venceu, né, o Flamengo na fase de grupos da Copa São Paulo. Então quem passar de Flamengo e Bragantino pega o Zumbi de Alagoas. Os outros 3 cariocas, os grandes do Rio, já estão classificados, Geraldo. Zumbi é da cidade de Zumbi dos Palmares, em Alagoas, e fez a façanha de derrotar o Flamengo. Será, portanto, terá sequência. Foi a história dos garotos que jogaram num gramado muito molhado, muita chuva e tal, um gramado irregular, e algumas das chuteiras se rasgaram. Tal é a pobreza do time, né? A dificuldade, a humildade desse time que está fazendo história, digamos assim, nessa Copinha São Paulo. 17h26 aqui na Tupi. Verão da economia. Economia é aqui. Promoções de segunda e terça. Açúcar refinado Caravelas 3,89. Leite em pó Integral Glória 11,98 no app. A 100 peça inteira quilo 24,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Salsicha Hot Dog Sadia 8,99. Detergente IP 1,87. Papel higiênico familiar. Leve 16 e pague 15 rolos 14,98. Tixan 2.2 16,98. Economia é aqui. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Programa Geraldinos e Arquibaldos. Oferecimento Cobrecon, fios e cabos elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro, sem burocracia. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Nós somos a Bet Nacional, que você confia e conhece pelos comerciais do Vini e do Galvão. Nós somos a Bet Nacional da primeira campanha pra valer pelo jogo responsável. Nós somos a Bet Nacional da Ludmilla, Tiaguinho, Seu Jorge e de todos os brasileiros. Outra conversa, outra cara. E esse novo momento pede uma nova marca. Bet Nacional, uma Bet diferente. A Bet dos brasileiros. Bora pra obra, bora pra obra Max. Atenção! Você que está construindo ou reformando e você é profissional da construção, pare tudo o que está fazendo. Bora economizar? Você não pode perder o Max Saldão da Obra Max. É isso mesmo, produtos de qualidade profissional com preços nunca vistos antes, para você começar o ano novo economizando de verdade. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Caxias e Mesquita. Compre de onde estiver em obramax.com.br. E aí, vambora verãozar! Açúcar refinado Caravelas, pacote 1 kg, 13,97. Feijão preto Quicaldo, prêmio, pacote 1 kg, 6,85. Filé de peito de frango congelado Sadia, pacote IQF, zip 1 kg, 17,50. Lava-roupas em pó limpeza total brilhante, caixa, 1 kg e 600 gramas, 12,90. O açaí. Ofertas válidas de 13 a 14 de janeiro de 2025 nas lojas em todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Fala, motorista, Felipe Andreoli por aqui. Já pensou ganhar R$250 em vale bônus pagando seu IPVA? É isso mesmo. Pelo Zoom Mais, o novo app da Estapar, você paga à vista ou parcela seu IPVA em até 12 vezes e ainda ganha R$250 em vale bônus para usar em lojas, restaurantes e experiências em todo o Brasil. Show de bola, né? Então não perca mais tempo. Baixe o app Zoom Mais, pague seu IPVA em até 12 vezes e receba R$250 em vale bônus. Zoom Mais, um app Estapar. Você sabia que a Cobrecon é uma das maiores fabricantes de fios e cabos elétricos para baixa tensão no país? Os produtos Cobrecon estão presentes no lar de milhões de brasileiros e em grandes obras como hospitais, aeroportos, estádios de futebol. A Cobrecon investe constantemente em máquinas, equipamentos, mão de obra qualificada para levar produtos confiáveis e de alta qualidade para todo o mercado. Acesse cobrecon.com.br. Cobrecon Fios e Cabos Elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Tem
catarata ou problema de visão? Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Atendemos particular e planos de saúde. Não tem plano de saúde? Faça o cartão Afinidade OSB agora mesmo, com desconto de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Venha para o OSB. Ligue para nossa central de atendimento e o WhatsApp 26268000, 26268000 ou na Santa Beatriz, mais perto de você. Centro de Niterói, Caraí, Fonseca e São Gonçalo. Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Massa Cadore espaguete de 1 kg, R$ 3,97. Molho de tomate Tomarelli 300 gramas, 87 centavos. Maionese Quero 495 gramas, 5,47. Leite em pó Glória sachê de 360 gramas, 11,95. Lava roupas líquido UAU 3 litros, 15,90. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. 17h31. Tem mais um resultado da Copinha, Thiago Veras. Não ficou pra trás não, Heraldo. O América, né, foi eliminado, perdeu pro Cruzeiro nos pênaltis. Foi 1-1 no tempo normal, 5-3 para o Cruzeiro. O América fez uma boa Copinha, vi alguns jogos, são um time arrumado. 3 vitórias na primeira fase, né? E agora nos pênaltis perdeu pra um grande, né, que é o Cruzeiro. Então o América tá eliminado da Copinha, Heraldo. Bom, tomara que dessa garotada do América saiam jogadores pro time principal. O América precisa voltar pra primeira divisão do futebol carioca. Vamos saber agora a volta para casa nos transportes, como anda a situação de cada um dos modais, que é o nome adequado que se dá para cada transporte modal. Essa aí é muito boa. E quem sabe de tudo que acontece nos modais é a Júlia Cabreiro. Tudo bem, Julinha? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde para os nossos ouvintes aqui ligados no Geraldinos e Arquibaldos. Exatamente início de semana, segunda-feira, o pessoal está saindo do trabalho, quer saber informações sobre o trem. Nesse momento, o panorama é de normalidade. Ramais Deodoro, Japeri e Santa Cruz funcionando normalmente, com 10 minutos de intervalo. Mesmo panorama no ramal Gramacho, com 15 minutos, e no ramal Belfor Roxo com 23 minutos de intervalo. Metrô também funcionando tranquilamente, linhas 1, 2 e 4. E falando agora sobre o VLT, linha 1 com 7 minutos de intervalo, linha 2, intervalo de até 1 hora, panorama de normalidade também na linha 3 e linha 4 com 8 minutos de intervalo. Tudo tranquilo nos 4 corredores do BRT, que até o momento não informaram nenhuma ocorrência, Heraldo. Ok, obrigado, Júlia Cabreiro. Ela sabe tudo que está acontecendo para te informar na sua volta para casa. 17h33. Hora da gente falar de mais um grande do futebol carioca. É o Botafogo, que estreou com derrota para o Maricá. Thiago Veras, e aí o dia seguinte, ou os dias seguintes, à derrota do Botafogo? Heraldo, um resultado que em termos de tabela, né, de classificação, é importante que esse time alternativo conquiste vitórias, porque quando entrar o titular, o Botafogo vai precisar da pontuação agregada para chegar nas semifinais do campeonato, brigar pelo título da Taça Guanabara. Nos últimos 2 anos, o Botafogo teve que se contentar com o título simbólico, né, da Taça Rio, que era de 5º a 8º lugar. É um título. É um título que nenhum grande quer, né? Porque ele é um título, é uma taça, é um torneio feito para premiar um dos pequenos. Normalmente, os 4 grandes iriam disputar o título e ganhar o título da Taça Rio, que é a taça do 5º ao 8º, é quase que um, né? Prêmio de consolação. É prêmio de consolação. Você recebe a taça e nem levanta, fica com ela e carrega pro vestiário. Foi isso que aconteceu, inclusive, no próprio Botafogo, Heraldo. Jogadores, né? O Marçal, capitão, recebeu, mas atletas sequer comemoraram, levantaram de fato a taça. Para amanhã contra a Portuguesa, a dúvida fica sendo o Yarley, né? Que foi o grande nome no segundo tempo, se ele vai começar de novo na reserva ou se ele vai ganhar a vaga no time titular. Como é o nome do treinador do Sub-20 do Botafogo? O Carlos Leiria. Carlos Leiria. Leiria, acorda, o Yarley tem que começar jogando. É Yarley e mais 10. Pela performance, né, o Heraldo? Do que aconteceu no jogo da estreia contra o Maricá, né? Exatamente. Ele tem uma boa possibilidade de ser o titular, mas em relação a reforço, o Botafogo ele quer o Bitelo, que é um meio atacante que está no Dinamo de Moscou da Rússia. E aí tem um detalhe, o jogador não se reapresentou no clube russo, ele quer voltar ao Brasil. Há uma cláusula em caso de guerra, né, de problemas sociais, enfim,
no caso os militares que a Rússia sempre enfrenta e que for algo grave, né, que afete de fato o local, é uma guerra, né, de grandes proporções, né? Ele pode ser liberado. Então o Bitelo quer voltar a jogar no Brasil. O Botafogo fez 2 propostas, a última de 13. Já desde a semana passada o Botafogo já está, né, configurando uma nova oferta para apresentar ao Dínamo, já que o atleta quer retornar. E o Botafogo vai aumentar um pouco esse valor, não está definido quanto ainda, mas talvez possa subir de 13 para 15, para 16, enfim. 13 o Botafogo milhões vai aumentar de euros. um pouco de euros, para ter o Bitelo. Se der certo, se o Dínamo aceitar, ele vai ser jogador em 2025. O Léo Link tem alguns detalhes ainda junto ao Atlético Paranaense, um contrato de 4 anos ofertado ao jogador. E o Botafogo também fez uma proposta ao Columbus Crew da MLS, que é a Liga Norte-Americana, para ter o Cúcio Hernandes, o colombiano. O Botafogo acredita pelo departamento de scout que esse jogador ele possa ser um bom reforço na parte ofensiva, principalmente agora com a saída do Tiquinho Soares para o Santos. De concreto mesmo tem o Jair. Quando o Brasil terminar o Sul-Americano Sub-20, nesse momento é um período de preparação na Granja Comari em Teresópolis, ele vai se apresentar para vestir a camisa do Botafogo nessa temporada, Heraldo. Eu andei pensando sobre esse Jair, né? O Botafogo, se teve uma coisa que deu certo no Botafogo no ano passado, foi a dupla de zaga, Bastos. Só isso não, muita coisa deu certo, né? O quarteto ofensivo, mas era uma preocupação, o Botafogo tinha dificuldades com a defesa desde o ano anterior, com Adrielson e Vitor Cuesta. Quando conseguiu encaixar a dupla Alexander Barbosa e Bastos, deu certo e a defesa se acertou. A defesa caminhou bem com o goleiro John, os volantes e tal. Aí vem contrato, a dupla continua, né? O Bastos e o Barbosa. E o Botafogo contrata o Jair, de 19 anos, pagando uma fortuna, fazendo um investimento pesado, liberando para ter o Jair, de 19 anos, o seu centroavante Tiquinho, reserva, mas é um reserva que joga todas as partidas, ou ele começa jogando ou ele entra no segundo tempo. E nunca se sabe o que pode acontecer com o Igor Jesus, que é jogador hoje na vitrine, na seleção brasileira. E o Botafogo libera o Tiquinho para trazer o Jair, para ser reserva. Fico me perguntando como é que vai ser o aproveitamento desse jogador, Thiago. Inicialmente, até pela configuração, né, de apresentação e tal, vem nessa condição. O Botafogo acredita, Heraldo, que ele possa render bastante. Por ele ser jovem, é um perfil, né, da SAF, de você achar atletas com essa característica, e pelo fato dele configurar a seleção sub-20, ele pode ter um crescimento. E aí no dia a dia, se ele conseguir treinar melhor dos que são teoricamente os titulares, ele ganha a vaga. O Botafogo tem uma aposta muito grande, e se você perceber, é comum na SAF, o Botafogo faz algumas tentativas. Nessa janela, por exemplo, ele quer contratar o Heraldo Leite. Ele foi lá e tentou. Se ele não conseguiu e você continua num bom nível, ele vai numa próxima janela e tenta novamente a sua contratação. Fica na perseguição aquele objetivo, né? Então já é um jogador que há algum tempo o Botafogo já vem analisando, estudando números, vendo o atleta em campo e tendo a preferência para tê-lo. Na outra vez não deu certo pela questão de tempo, de prazo e tal. E agora, depois de alguns convencimentos ao jogador, que depois vai seguir a carreira na Europa, e aí você ser multiclubes é um atrativo para que ele venha, né? O Botafogo consegue trazê-lo para que depois ele vá jogar na França, ou então, se, né, bombar, explodir, ser vendido para outro lugar e jogar no continente europeu. Eu acho um investimento desnecessário para o Botafogo. O Botafogo podia calcar no Cúcio Hernandes, por exemplo, que é um jogador que vem para jogar. O Jair não sabemos. Se for para jogar, vai ser uma ordem de cima para baixo para o técnico que assumiu. Esse cara tem que jogar. E isso geralmente não funciona bem, pelo menos no futebol brasileiro, né? Valeu, Thiago. 17h39 aqui na Tupi. Nós somos a Bet Nacional, que você confia e conhece pelos comerciais do Vini e do Galvão. Nós somos a Bet Nacional da primeira campanha pra valer pelo jogo responsável. Nós somos a Bet Nacional da Ludmilla, Tiaguinho, seu Jorge e de todos os brasileiros. Outra conversa, outra cara. E esse novo momento pede uma nova marca. Bet Nacional, uma Bet diferente. A Bet dos brasileiros. Voltamos aqui na programação hoje com meu amigo Daniel Leão para a gente dar uma dica
de saúde para você que está na rádio coisa agora. Boa. Coisa boa demais. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, graças a Deus. É sempre uma alegria falar de saúde e principalmente passar essas dicas aí para melhorar a qualidade de vida, Léo. Pois é, recado aqui da dona Margarida, Daniel. Dona Margarida. Ela tem 48 anos, ela trabalha vendendo, sabe aquele café que o pessoal vende pela manhã? Café, bolo, salgado. Sim. Trabalha com tem isso. Tem gente que faz tapioca também. Exatamente, perfeitamente. Que legal. Ela tem muita disposição, né? Acorda 3 horas da manhã para trabalhar, né? Porque ela vai preparar algumas coisas ali. Quando o pessoal vai passando próximo da estação, tal, ela já tem aqueles pontos estratégicos. Ela já tá com isso pronto. Já tem a clientela, né? Já tem. Só que de certo tempo para cá ela começou a sentir uns sintomas estranhos. Falou com um amigo, o pessoal falou: olha, isso pode ser menopausa já. A idade dela já diz que pode ser mesmo. Ela quer saber se o Ora Pronobis é indicado para quem está com esse problema já da menopausa. Sim, existem alguns suplementos que são indicados, inclusive as mulheres sabem da importância da soja. Sim. Comer soja também ajuda, porque tem a isoflavona. Tem vários ingredientes que ajudam. Esse daqui que eu vou falar para você é fantástico, viu? Qual é o nome dela? Margarida? Margarida. Dona Margarida, é o Ora Pronobis 5.0 da Lírios. Olha só, esse Ora Pronobis, ele tem a concentração dessa planta maravilhosa, que é ótimo, tem magnésio. O magnésio, ele ajuda a equilibrar a questão hormonal. Porque quando tá nesse período aí, Léo, de menopausa, os hormônios sobem lá em cima, outra hora desce, é um pico hormonal. Sim. E isso é horrível, é uma sensação muito difícil de passar. As mulheres, algumas não. Tem gente que não tem nenhum sintoma, mas tem algumas que tem muitos sintomas. Calorão e outras coisas. O que você vai fazer? Usa o Ora Pronobis, ele vem junto magnésio e a cúrcuma, que é um anti-inflamatório. Vai ajudar a melhorar a sua saúde, sim, a equilibrar essa questão hormonal. E para quem sente dores, as dores vão embora. É uma beleza. Maravilha, hein? Para dona Margarida e para você também que está querendo ligar agora, receber em casa o Ora Pronobis, hoje tem uma condição maravilhosa. Uma promoção incrível, né, Daniel? É, sim. Para quem ligar agora, atenção, a ligação é gratuita. 0800 787 4040. Vai ganhar 80% de desconto. Desconto tá fantástico. Olha isso, Léo. Muito bom. 80% de desconto. Vai ter frete grátis. Eu entrego rapidinho aí na sua casa, não cobro frete. Tem facilidade no pagamento e ainda ganha um presente especial. Olha só, eu vou mandar uma caixa de som JBL. A original, viu, Léo? Original. Caixa de som que é a prova d'água. Isso aqui é presente, mas tem que ter a atitude de ligar 0800 787 4040. Entrega grátis em qualquer lugar do Brasil. Liga 0800 787 4040. 17 horas e 43 minutos. Hora de saber notícias do jornalismo da Super Rádio Tupi. Plantão Tupi de jornalismo. O repórter Thier Leal atualiza as informações sobre o incêndio no Camelódromo do Rio, na Rua Uruguaiana. É isso, Heraldo Leite, um abraço a você, a todos ligados aqui no Geraldinos e Arquibaldos. Continua interditado o Camelódromo da Uruguaiana, inclusive nesta terça-feira. A equipe da Coordenadoria Geral de Operações Especiais irá realizar a demolição e a retirada dos 96 quiosques que pegaram fogo na localidade. A Rádio Tupi em cima do lance desde a manhã de ontem. Inclusive o prefeito Eduardo Paes também esteve no local. Ele prometeu que vai apoiar os comerciantes que tiveram as lojas destruídas e a atualização, portanto, desse caso é dessa ação da Coordenadoria Geral de Operações Especiais, trabalhando na demolição e retirada desses quiosques, 96 quiosques que pegaram fogo. Esse trabalho vai ser acompanhado também de perto pelo secretário de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura, o Diego Vaz. O prefeito chegou a falar ontem, Tia, em reconstruir o camelódromo nos moldes do que aconteceu com o Mercadão de Madureira, que também sofreu um incêndio tempos atrás, e foi feito todo um replanejamento, né, uma reconstrução em situações mais modernas do Mercadão de Madureira, que hoje virou praticamente um shopping. É possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça, e como você falou muito bem, ele usou esse exemplo do Mercadão de Madureira como realmente um molde, né, para a prefeitura trabalhar e justamente se inspirando
no trabalho que foi feito na remodelação do Mercadão de Madureira, trabalhar com relação ao que aconteceu no camelódromo, fazer a espécie, como aconteceu no Mercadão, fazer isso com o camelódromo. Mas foi um incêndio de grandes proporções, inclusive ainda na região, no entorno ali do camelódromo da Uruguaiana, tem muita fumaça ainda, é um trabalho que vai demorar ainda um tempinho. Chegou a fechar a estação de metrô da Uruguaiana, ficou fechada, foi liberada ainda na tarde de ontem, mas ainda as pessoas, mesmo quando os trens passavam ali pela estação, as pessoas que estavam dentro dos vagões reclamavam do cheiro muito forte. Então, realmente foi um incêndio de grandes proporções e que causou muitos transtornos. Nossa solidariedade aos comerciantes ali, entre eles perdeu seu box, né, de trabalho, o Bira das Camisas, que faz aquelas camisas do Bola em Jogo, aqui o programa que eu apresento aos domingos e que ele gratuitamente oferece aos ouvintes do programa Bola em Jogo, que respondem à pesquisa do dia, participam do programa. A camisa Meus Dois Amores, de um lado o escudo do seu time, do outro lado o escudo da sua escola de samba, e o Bira perdeu o seu box também, mas Bira, força para você e para todos os comerciantes aí do camelódromo, para que vocês recuperem tudo que perderam com mais força, com mais perspectiva futura. O apoio da prefeitura vai ser fundamental. Confio também no prefeito Eduardo Paes, para que eles possam retomar a sua vida normalmente e voltar com mais força ainda, não é isso? Exatamente, estamos aí na torcida aí pelo Bira e para todo mundo que tem, né, o seu comércio nesse camelódromo que é tão tradicional aqui na cidade do Rio, né, Heraldo? Obrigado, Thier Leal, com as informações do jornalismo. Agora é hora de falar de mais um grande do futebol do Rio. Vasco da Gama com Gabriel Andreso. Diga aí, Andreso. Tudo bem, Heraldo? Boa tarde a você, a todo mundo ligado aqui no Geraldinos Arquibaldos, também ao Thier, a Deise, ao Thiago Veras. Pois é, o Vasco que tropeçou na estreia, se é que a gente pode chamar de tropeço, né? Porque o Vasco jogou com um time formado por garotos, na sua maioria, mas realmente não venceu contra o vice-campeão carioca atual, né? Que é o Nova Iguaçu. O Algoz, né? Ano passado, que foi o Nova Iguaçu. Que derrotou o Vasco na semifinal e chegou à decisão. Exatamente, mas o fato é que não venceu, também não perdeu, empatou em 1-1 em São Januário, sábado à tarde, quase noite, no último final de semana, e com isso acabou somando apenas um ponto. Mas isso, por um lado também, se por um lado o resultado não foi grande coisa, se a torcida vaiou em muitos momentos, mostrou impaciência, por outro lado, também houve figuras nesse time rejuvenescido do Vasco, sem os grandes nomes, sem os titulares, que chamaram a atenção. O principal deles foi justamente o autor do gol do Vasco, o lateral direito Paulinho, ou Paulo Ricardo, ou Paulinho Ricardo, enfim, é chamado, tem esses nomes para não confundir com o Paulinho do time principal. Tem o Paulinho Paula, que é meio campo, e esse garoto é Paulinho... É Paulo Ricardo ou Paulinho. Ricardo. Na base ele era chamado... Paulo Ricardo é nome de cantor de rock. Pois é, na base ele era chamado de Paulinho Babilônia, porque esse é o sobrenome dele. Ele é Paulo Ricardo de Souza Babilônia, ele é manauara, nasceu em Manaus, dia 22 de julho de 2005, tem, portanto, 19 anos e foi titular o ano passado inteiro no Sub-20. Paulinho tá bom, vai só de Paulinho. Outro vira Paulinho Paula, que é mais experiente. É o jeito. E o fato é que o Paulinho, lateral direito, estreou como titular neste último fim de semana, não como profissional, porque ele já tinha jogado 2 partidas no Carioca do ano passado, mas sempre entrando no segundo tempo. E a prestação do Paulinho nesse jogo de estreia do Vasco agradou especialmente o técnico Ramon Lima, que já o conhece desde o Sub-20 e agora teve a oportunidade de comandá-lo também no profissional. Uma pressão que, de acordo com o próprio técnico, que nós ouviremos agora aqui no Geraldinos e Arquibaldos, não foi sentida pelo camisa 2 vascaíno. Paulinho é um jogador 2005, nascido em 2005, é uma cria do Vasco, é muito identificado com a camisa do Vasco, está aqui, se eu não me engano, desde os 7 anos de idade, estudou no colégio, né, Vasco da Gama, então é um jogador muito talentoso, assim, um jogador que acho que a torcida gosta de característica do Vasco, um lateral ofensivo, né, que tem boas qualidades ofensivas, foi muito bem também nos duelos defensivos ali, ele teve um confronto importante ali com o Andrei, né, que é um bom jogador do Nova Iguaçu, e acho que ele foi bem, é um jogador que tem evoluído e acredito que vai dar frutos aí pro Vasco mais pra frente. O Paulinho, que já tinha ido para o banco algumas vezes ano passado e agora a tendência é que ganhe mais oportunidades como alternativa ao Puma Rodrigues e também ao Paulo Henrique no time principal. E a tendência é que o Ramon Lima repita a escalação do Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Bangu, 9h30 em São Januário, isto é, Pablo, Paulo Ricardo ou Paulinho, Lincoln, Luiz Gustavo e Vitor Luiz, Zé Gabriel, apesar de não ter ido bem, saiu até vaiado, De Luca,
E aí um quarteto de ataque, né? Que teria Alegria, Bruno Lopes, Gabriel e o Serginho. Gabriel é o GB, né? É o GB, exato. Ele jogou como uma espécie de atacante recuado, inclusive quase fez 2 golaços, embora seja um jogador de mais de 1,90 m de altura. É um centroavante, mas com boa técnica. Mas essa presença do Zé Gabriel pode ser ameaçada pelo João Pedro, pelo JP, que entrou bem no jogo passado, só não começou como titular por falta de ritmo, Heraldo. Valeu, Gabriel Andreso com as notícias do Vasco, 17h50 no Rio. Programa Geraldinos e Arquibaldos. Oferecimento Cobrecon, fios e cabos elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro, sem burocracia. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bora pra obra, bora pra obra Max. Atenção, você que está construindo ou reformando e você é profissional da construção, pare tudo o que está fazendo. Bora economizar? Você não pode perder o Max Saldão da Obra Max. É isso mesmo, produtos de qualidade profissional com preços nunca vistos antes, para você começar o ano novo economizando de verdade. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Caxias e Mesquita. Compre de onde estiver em obramax.com.br. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Você sabia que a Cobrecon é uma das maiores fabricantes de fios e cabos elétricos para baixa tensão no país? Os produtos Cobrecon estão presentes no lar de milhões de brasileiros e em grandes obras como hospitais, aeroportos, estádios de futebol. A Cobrecon investe constantemente em máquinas, equipamentos, mão de obra qualificada para levar produtos confiáveis e de alta qualidade para todo o mercado. Acesse cobrecon.com.br. Cobrecon Fios e Cabos Elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Verão da economia. Economia é aqui. Promoções de segunda e terça. Açúcar refinado Caravelas 3,89. Leite em pó Integral Glória 11,98 no app. A 100 peça Interaquilo 24,97. Coxa com sobrecoxa 6,97. Salsicha Hot Dog Sadia 8,99. Detergente IP 1,87. Papel higiênico familiar. Leve 16 e pague 15 rolos 14,98. Tixan 2.2 16,98. Economia é... Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Quer ofertas exclusivas e economizar? Baixe o app do Inter. Se você ama o seu carro, você Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E o EGE de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse egedesaude.com.br. Informações do trânsito do Tupicóptero. Viviane Costa conta pra gente. Digo sim, Heraldo, o trânsito ainda muito complicado na saída do centro da cidade pela Via Binário. Tem congestionamento da Gamboa até a chegada rodoviária, nada muito diferente pela Presidente Vargas. Tá com grande movimentação de carros, principalmente na passagem pela Rua Camerino até a chegada à Cidade Nova, no sentido Praça da Bandeira. Você que está pela região da Praça da Bandeira também vai precisar de paciência. Tem retenções até a altura da estação do metrô de São Cristóvão e congestionamento pela Rei Pelé, desde o estádio do Maracanã até o acesso a São Francisco Xavier, no sentido Meier.
Quem sai do centro, prefira Frei Caneca ou ainda Rodrigues Alves, apresentam boas condições. Agora você que está em direção ao Meier, siga pela Visconde de Niterói. De fato, vai enfrentando um pouquinho de lentidão na passagem pela Mangueira, mas ainda assim é a melhor alternativa até a chegada Ana Nery. Vem para a Rede Manaus, pneu de carga na medida 275, a partir de 6 vezes sem juros de R$ 298 no cartão. Rede Manaus, aqui é a casa do caminhoneiro. Segue com você, Heraldo. Valeu então, Viviane Costa. Agora, Marcos Coelho tem outras informações do Flamengo. Diga, Coelho. Heraldo, o time do Flamengo ficou no Nordeste depois da derrota de ontem por 2-1 para o Boa Vista. Próximo desafio no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, quinta-feira, 6h30 diante do Madureira. E o técnico Kleber dos Santos espera resolver o que aconteceu ontem, os erros do jogo com Boa Vista, da derrota, na base da conversa. Estamos no início de uma preparação, né, no campeonato. Esses 4 jogos vão ser muito importantes, tanto para essa equipe que está representando o clube, quanto para o restante do Campeonato Carioca. É apenas o primeiro jogo, obviamente a gente não está nada satisfeito, a gente vai evoluir bastante ainda para as próximas rodadas, a gente vai ter essa conversa com os atletas aí internamente para que a gente possa melhorar nas próximas partidas. Quinta-feira, então, o Flamengo tenta sua primeira vitória na temporada, Heraldo. Valeu então, Marcos Coelho, 17h56. Bem, agora vamos ao resumo das notícias. Se você não conseguiu acompanhar todo o nosso programa desde as 5 da tarde, vai saber agora o resumo das principais notícias com Tiago Veras. O Heraldo, o Flamengo está negociando com o volante Jorginho, jogador do Arsenal da Inglaterra. Já o Fluminense, o garoto Riquelme foi o grande destaque na estreia do Campeonato Carioca, no empate com o Sampaio Correia. O Botafogo está preparando uma nova proposta ao Dínamo de Moscou pelo meio atacante Bitelo, e no Vasco o técnico Ramon Lima enalteceu a garotada e deve repetir a formação para o jogo com o Bangu. Valeu, Tiago. E na sequência da nossa programação, começando junto com a noite, essa é boa, hein? Essa é nova. O Sidney Rezende vai apresentar o Jornal da Tupi. Quais são os destaques do programa de hoje, Sidney? Nova ou velha é fato. Tudo bem, Heraldo? Uma boa noite para você, quase boa noite já, né? Olha, uma determinação hoje do governo federal vai mudar os hábitos da nossa garotada, principalmente, né? E todo mundo, na verdade, porque o presidente Lula sanciona nesta segunda-feira um projeto de lei que proíbe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos dentro das salas de aula das escolas públicas e privadas de educação básica. Privadas também, né? Privadas também. Certamente vamos ouvir muito noticiário de problemas, né, correlacionados a jovem que esconde o celular para poder entrar na sala e depois é proibido e gera conflito. Isso certamente pode acontecer, mas é uma tendência de vários lugares do mundo para que a criançada fique, e os adolescentes também, focados na educação, no ensino, e não ali ou com joguinho, ou nas redes sociais, ou trocando mensagens. E isso agora não é mais só na cidade do Rio de Janeiro, como era, né? Agora no país todo. Muito bem, daqui a pouco Sidney Rezende, a notícia bem apurada, bem explicadinha para você, com os comentaristas Chico Otávio, Marcelo Madureira, com as reportagens do Maurício Bastos e a produção da Renata Victor. É isso aí, o timaço do Jornal da Tupi. Vem aí agora a mensagem de fé com Cid Moreira e, na sequência, vamos rezar com o padre Marcelo Rossi a oração da Ave Maria. E depois, então, o Jornal da Tupi. O Geraldinos e Arquibaldos voltam amanhã, 5 da tarde. Tchau, galera. Boa noite pra você.